Buondì, come stiamo gli altri? Siamo riusciti a cominciare la nostra trasmissione in vivo. Ancora non so che se una persona che sono devo vederla qua, che la mese viene starento, però a me tocca fare la conferma come che il nostro audio. Aspettiamo un pochettino qua e proviamo a ascoltare. Guardiamo, aspetta un fiato. Bom, pessoal, bom dia a todo mundo. É claro que a live está começando, tem poucas pessoas aí, tem uma pessoa que entrou, já deu o like, agradeço a todos que forem entrando, sempre deixem o like de vocês, a curtida de vocês, é importante para o canal, os comentários também. Não esqueçam que muitas vezes o chat não fica gravado, então se vocês puderem, no final da transmissão e ali deixar algum comentário, nos comentários mesmo, né? Porque o chat muitas vezes não fica gravado. Então, isso já sempre é de grande valia. Eu propus um vídeo um pouco diferente, um vídeo novo, que é nada mais, nada menos do que um modelo de vídeo que já é famoso no YouTube inteiro, que são os React, né? Ou seja, vídeo de reação sobre alguma coisa. Veja bem, a maior parte dos vídeos no YouTube, os reacts no YouTube, geralmente é para criar polêmicazinhas sem muito fundo, né? Sem muita base. A grande maioria deles, é óbvio que existem aqueles que precisam ser feitos, sim. Esse é um deles. Por quê? Não é para a gente criar polêmica, até mesmo porque, basicamente, assim, de uma forma muito direta, o nosso vídeo de hoje a gente vai estar analisando um artigo, né? Um artigo lá da Wikipédia, portanto a gente não sabe quem fez, quem escreveu, a gente sabe que a Wikipédia é livre, qualquer um que vá lá e tenha paciência para preencher as referências, né? Para preencher as referências e passar pelo crivo do algoritmo da Wikipédia, ele vai conseguir deixar o texto dele lá, tá? Então, não necessariamente as pessoas que escrevem alguma coisa na Wikipédia são pessoas que são 100% entendidas naquele assunto. Muitas pessoas simplesmente têm alguma base, conseguem colocar as referências ali certinhas e faz conforme o que a Wikipédia pede e aí dá certo. Então, eu deixei o artigo, eu não vou mostrar aqui na tela, mas eu deixei ali para vocês, ele está aqui no chat, ao vivo, né? O react sobre o artigo do link, o link está ali. Então, vocês podem acessar, quem acompanhar o vídeo agora ao vivo vai conseguir acessar direto, se quiser olhar. É um artigo sobre a língua vêneta. Provavelmente esse artigo já deve ter sido acessado praticamente por todas as pessoas que me acompanham, né? Porque é muito comum que as pessoas que me acompanhem, volta e meia, procuraram alguma coisa sobre língua vêneta, e é muito provável que vocês já acessaram esse artigo aqui sobre língua vêneta. Não fui eu que escrevi, não sei quem escreveu esse artigo, tá bom? Só que ele, assim, como a maior parte dos artigos e também dos vídeos, eu pretendo fazer react sobre vídeos também, reações sobre vídeos, né? Que falam não só sobre língua vêneta, mas sobre talvez cultura, sobre os vênetos em geral. A maior parte desse conteúdo que é lançado por pessoas que não são entendidas do assunto, só quiseram ali escrever, ou enfim, acharam importante colocar alguma coisa em relação àquilo. A maior parte dessas coisas, elas muitas vezes acertam e erram, e o tempo inteiro, né? Às vezes acerta e daí logo mais já erra, acerta e erra, acerta e erra. Não é um texto 100% confiável e nem um conteúdo, muitas vezes, de um vídeo 100% confiável, justamente por falta dessa expertise no que está sendo dito. Muito bem. Eu também aproveito, deixei ali para vocês um link das inscrições do curso de Língua Vêneta, segundo semestre. Daqui uns dias encerra, então aproveita e faz aí logo, aprende Vêneto conosco. Bem, vamos lá então, aproveitando aqui que a gente já está no início do vídeo, eu sempre relembro vocês que em Língua Vêneta, o Linguamare tem produzido algumas coisas, tem trazido também, por exemplo, algum material já substancial sobre Língua Vêneta. Temos as bandeiras, vocês estão vendo que tem bandeira aqui na parede também. O Linguamare vende essas bandeiras vênetas,
tem 6 modelos de bandeiras vênetas, basta você entrar em contato, tem os contatos aqui no canal, tem contato no site do Lenguamare, né? Para quem tem dúvidas, também pode escrever lá para o nosso e-mail, que é o contato@lenguamare.com, escreve para o e-mail e tá tudo certo, a gente já facilita um contato mais rápido também lá no e-mail. Tem as bandeiras, tem calendário em língua vêneta, como vocês já viram em vários vídeos por aí, tem o Evangelho de São Marcos, que é a primeira tradução, a primeira publicação do Lenguamare, e é o quê? Uma tradução. A minha primeira tradução, eu fiz uma tradução, não é a primeira, enfim, que eu fiz, mas é a primeira que eu publiquei do Evangelho de São Marcos. Se vocês quiserem também, está aí disponível, vocês conseguem acessar, e é o Evangelho, claro, traduzido, né, em português e em Vêneto também. São Marcos é o patrono da Sereníssima República de Veneza, por consequência também o patrono dos vênetos. Muito bem, temos também as camisetas vênetas, para quem se interessa, né, as camisetas com o símbolo dos vênetos, o leão de São Marcos. Entre outras coisas, você encontra aí no canal e no site também. Vamos lá, então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ler esse artigo, como eu falei para vocês, o artigo está aqui no chat, eu coloquei ali, ó, está ali escrito React sobre o artigo do link. E, mais uma vez, provavelmente muitos de vocês já viram esse artigo, já leram. No entanto, eu tenho, talvez, uma impressão que a grande maioria das pessoas que já leram esse artigo não sabem se ele está 100% correto, se ele está todo errado, se tem coisas, enfim, né? Eu vou começar a ler o artigo, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar lá na Wikipédia, Língua Vêneta. É um dos primeiros artigos que aparecem ali sobre língua vêneta no Wikipédia. Ele está escrito, o vêneto, ou vêneto, enfim, né? E aí chamado Língua Vêneta em Vêneto, ok, correto, Língua Vêneta. Muito bem, é uma língua românica falada por cerca de 5 milhões de pessoas. Olha só, é aquilo que eu falei para vocês, um pouco acerta, um pouco erra, né? O que acontece, sim, é uma língua, é considerada uma língua românica, né? Por todas as influências que tem, o substrato é latino, tudo mais. Agora, falado por cerca de 5 milhões de pessoas já não está muito correto, é por cerca de 8 milhões de pessoas. O artigo aqui só está considerando a região do Vêneto, não está considerando os outros lugares do mundo. Então, não é verdade que o Vêneto é falado por cerca de 5 milhões de pessoas, é falado por cerca de 8 milhões de pessoas. E aí ele continua, principalmente na região do Vêneto, óbvio, né, na Itália. A língua é chamada localmente de Vêneto. Isso mesmo, é aberto, Vêneto é chamado, né, não é Vêneto, é Vêneto, Vêneto. E aí depois continua, a variante falada em Veneza é chamada alternativamente de veneziano, veneziano, né, mais ou menos, aí é aquilo que eu falei, né, acerta e erra. Informação primeira estava certa, agora já começou a ficar meio estranho. Bom, a variante falada em Veneza é chamada alternativamente de veneziano. Sim, muito bem, mas aí parece que só Veneza tem uma coisa assim. Não é verdade. A gente sabe que, por exemplo, existe a língua vêneta, mas existem os jeitos regionais de se falar vêneto, né? Assim como acontece, por exemplo, com o português. A pessoa fala um português ali, paulista, a pessoa fala um português carioca, que é diferente do português gaúcho, né? Mas é a mesma língua, né? A língua vêneta. Isso acontece também lá. Significa que em Veneza eles vão falar o vêneto de variação veneziana, que eles chamam de veneciano, com S, né? Veneciano. E assim por diante, em Treviso, vamos ter o quê? Vai ter o Trevisan, o Vicentin, de Vicenza, depois muda, né? Muda um pouco lá em Rovigo, que Rovigo em Vêneto, em língua vêneta, é Roigo. Então a gente chama a variação de Vêneto de Rovigo de Roigot, né? Depois nós temos o Bellunese, enfim, que é a variação de Belluno. Vocês vão ter o Veronese ou Veronês também em Vêneto, e assim vai indo. Mas é o quê? É o local, mas a gente atribui o gentílico à variação, né? A variação da língua. Ok, mas é o Vêneto falado em que local? É o Vêneto falado nesse modo aqui, que muda basicamente algumas
algumas palavras, alguns sinônimos, são sinônimos, né? São sinônimos. A estruturação é praticamente toda a mesma. Não é praticamente, é toda a mesma. A estrutura da língua é a mesma. Bom, aí vamos continuar. Ainda que muitas vezes referido, mesmo por seus falantes, como o dialeto do italiano, e aí ele pontua aqui, entre aspas, né, em Vêneto, dialetto, ou em italiano, dialetto, o vêneto é uma língua com notáveis diferenças estruturais em relação ao italiano. Bom, aqui ok, beleza, a informação está totalmente correta, é verdade, lamentavelmente, que muitos falantes sem instrução e com pouco conhecimento histórico também, enfim, com pouco conhecimento da literatura vêneta, acabam, e às vezes enganados. Por exemplo, na Itália, na escola, o Estado italiano, ele sempre a matéria sempre ensina, né, a disciplina sempre ensina que o italiano é a língua e os outros são todos dialetos. Eles não falam muito, mas já é uma informação básica para você meio que perverter a cabeça das pessoas. As pessoas ficam achando que as línguas locais, que são línguas históricas que vieram antes do italiano, são todas línguas, são todos dialetos do próprio italiano que veio depois. Ora, como pode o filho ser pai do próprio pai? Não existe isso, né? Não existe, é uma confusão só. É básico que, por exemplo, na Idade Média, costumava-se chamar também as línguas vulgares, ou seja, aquelas que variavam drasticamente, ou, enfim, em algum nível do latim, muitas vezes chamavam essas línguas de dialetos, mas eram dialetos do latim. Aqui sim, ok, dialetos do latim, as línguas neolatinas são dialetos do latim. Não sei se eu concordo muito com isso, enfim, algumas pessoas dizem, vocês têm que entender que o português, enfim, outras línguas neolatinas, é um latim mal falado. Bom, mais ou menos, isso, não sei, não sei se eu concordo exatamente com isso, mas é sim uma variação daquela língua mãe, o substrato das línguas neolatinas é o próprio latim, e depois você tem influência de outras coisas, é claro, tá? Ali no meio. Então costumava-se se chamar, lá na Idade Média, a língua vulgar, muitas vezes, de dialeto, mas com a ideia que fosse um dialeto do latim. E essa ideia meio que perpetuou ali e ficou meio que pro resto da vida na Itália. Só que mudou o latim sumiu, assumiu a postura um dialeto, que é o toscano, né, modificado, enfim, que hoje eles chamam de italiano, e então eles rebaixaram todos os outros como dialetos, e as pessoas acreditam que essa palavra que se utilizava dialeto, que era dialeto do latim, elas acreditam hoje em dia que é dialeto do italiano, e está tudo errado. Não estou dizendo que não existem dialetos do italiano, provavelmente existem dialetos do italiano, assim como existem os dialetos do português e de qualquer língua, do inglês, enfim, tá? Mas não é esse o caso, não? A gente está falando sobre línguas históricas, o vêneto, em si o vêneto, realmente o vêneto, e não talvez uma fala dialetal ali, uma fala dialetal no seguinte modo, que é muito mais italiano corrompido do que vêneto, e isso, infelizmente, às vezes acontece, mas o vêneto mesmo em si é uma língua, tá? Então, aqui a gente precisa deixar claro, e como o artigo pontua, aqui é verdade, é uma língua com notáveis diferenças estruturais em relação ao próprio italiano. Aí está correto, está certo. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Mais uma vez, relembrando para vocês, estou fazendo uma reação de um artigo muito famoso na Wikipédia. Provavelmente vocês já leram esse artigo, ele está aqui no chat, depois eu vou deixar aqui nos comentários também. O artigo está ali, ó, React sobre o artigo do link. Então, se vocês quiserem acompanhar, podem acompanhar e vamos vendo o que é verdade e o que é mentira nesses artigos para também deixar de confundir um pouco a cabeça de vocês. Em realidade, o vêneto é um conjunto de dialetos bastante próximos falados na região do Vêneto, em outros territórios perto, como província de Trento, Pordenone ou Trieste. Bom, é uma meia-verdade, né? O que ocorre aqui, sim, tudo bem, querendo ou não, toda língua é um conjunto de variações, né? É um conjunto de variações, toda língua vai ser um conjunto de variações. Vocês nunca vão encontrar uma pessoa no sul do país que fala exatamente igual, com as mesmas palavras, com as mesmas referências sobre tudo, como aquela pessoa lá do norte do país. Em qualquer país isso vai acontecer. São variações, né? São variações. Agora, é certo que, assim,
isso pode ser encaixado perfeitamente lá na região do Vêneto. Quando a gente sai um pouco da região do Vêneto, vai lá para o Trento, vai lá para Pordenone, para Trieste, já são locais que a gente vê que eles têm um substrato vêneto, com outras influências, certamente tem outras influências, mas eles têm um substrato vêneto. Isso significa que esse substrato ele foi tirado de algum lugar, que ele não foi desenvolvido lá, mas sim ele foi tirado exatamente ali da influência vêneta. Por quê? A gente sabe que Sereníssima República de Veneza se expandiu, teve vários domínios nesses locais aqui, Trento, Pordenone, Trieste, enfim, se expandiu e teve bastante influência, deixando como herança também esse substrato da língua vêneta para essas pessoas. Tá? Então não dá para dizer que, assim, sim, eles fazem parte hoje em dia da língua vêneta, mas eles tomaram essa língua vêneta como uma influência que veio posterior, né? Vamos lá, todos têm 90% de estrutura comum, derivando do veneziano em uso na República de Veneza e do italiano também, como do latim e das outras, e influências linguísticas que tiveram na história, mas cada um se distancia do outro por palavras e uso gramatical peculiar. Novamente, né, a gente tem umas informações aqui que estão meio estranhas, né, não é bem assim. Eu já deixo claro que talvez venha alguma pessoa de fora e diz, mas como assim, né, tá falando esse tipo de coisa? Bom, eu estudei o Vêneto, são quase 10 anos que eu estou estudando o Vêneto de modo sério, e fiz o mestrado nessa área, eu ensino o Vêneto, então eu sei, pelo menos um pouco do que eu estou falando eu sei, tá? Todos têm 90% de estrutura comum. Ok. Na verdade, se a gente for falar de estruturação, eu acredito que todos têm praticamente 100% de estrutura comum, não 90%. Porque quando a gente está falando de estrutura, a gente está falando sobre uma série de coisas, né? Da gramática inteira da língua. A gente não está falando só, enfim, de poucas coisas. Então, é 100%. A estrutura é igual em todos. Derivando do veneziano em uso na República de Veneza. Aqui já não dá, tá? Aqui já não dá para aceitar, não é verdade. A língua vêneta, ela não deriva de uma variação, não é assim como acontece, por exemplo, ali, o toscano foi eleito língua da Itália e todo mundo vai ter que falar agora. Não foi assim. O que acontece é que as regiões ali do Vêneto foram em mútuo contato ali desenvolvendo as suas próprias variações de língua vêneta, certamente com o substrato do latim, e elas foram derivando. Bom, agora, é claro, se vocês falarem, mas Fernando, não teve nenhuma relevância a variação de Vêneto veneziana, claro que teve, é óbvio, era a língua da própria república, mas não toda essa, não é que derivou, não é que todo mundo derivou do veneziano, mas não, foi uma base comum para todos eles, tá? Até mesmo porque eram locais muito próximos, e a gente está falando horas do mesmo povo, né? É muito difícil pessoas que estão, o mesmo povo, que está todo ali junto, começar a falar línguas totalmente diferentes. Isso nunca vai acontecer. Mas não derivou em si do veneziano, senão nós teríamos características muito marcantes até os dias de hoje, que ainda relembrariam o veneziano. Isso aqui não é verdade, tá bom? Vamos lá para depois eu vou ler os comentários, eu só gostaria de terminar aqui o artigo. E do italiano ele disse, mas como do italiano, se o italiano é uma língua que veio depois, né, a posteriori. O italiano, a gente começa, talvez, a falar um pouco do italiano ali a partir de 1815, sem esquecer que o substrato do italiano é o toscano, né? A língua toscana que se fala, óbvio, por óbvio, na Toscana. Então não tem como, né, a língua da República de Veneza ter variado do italiano, tá? Não tem como. Agora, se vocês chegarem e me disserem o seguinte, o Vêneto, em alguma medida, não 100%, né, não vamos exagerar, mas em alguma medida, o Vêneto falado na Veneza pelos aristocratas, em um certo momento, teve algumas influências do toscano, que era a partir do século, não me recordo aqui as datas direito, acho que século XV, não sei, alguma coisa assim. A partir de um determinado momento, o toscano também virou uma língua de prestígio, língua de literatura e tal. Enfim, aí sim, aí a gente pode dizer que algumas coisas, a aristocracia veneziana
teve de influência ali do toscano, assim como os toscanos também pegaram algumas coisas de influência do Vêneto, tá? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, República de Veneza, principalmente no século XV e XVI, dominou a Itália inteira comercialmente e, às vezes, até territorialmente, né? A maior parte do território. Então, sim, houve essa influência, mas não dá para dizer que, assim, o veneziano, a língua vêneta falada em Veneza, é uma derivação do toscano. Isso aqui está muito longe de ser verdade. Não, teve algumas coisas que eles pegaram do toscano, algumas palavras que eles achavam chique, entendeu? A aristocracia. Isso aqui eu estou falando dos ricos, eu não estou falando das pessoas pobres que não tinham contato com literatura, tá? Eu estou falando das pessoas ali da aristocracia, políticos e tal. Mas é uma coisa que ficou até um pouco mais restrita, né? Ficou um pouco mais restrita. Sim, claro, daí ele fala que por último também, como do latim, eu acho que o latim é que devia estar antes, né? Porque todos têm a mesma estrutura e basicamente eles têm o mesmo substrato que vem do latim. Tanto o veneziano, que não é verdade que todas as variações de Vêneto derivaram do veneziano, nenhuma derivou do veneziano, só o próprio veneziano, né? E nenhuma derivou do italiano, mas sim do latim. Aí tá ok, aí tá certo. Devia ter botado só esse daí, né? E colocou por último, não deu para entender. E das outras influências linguísticas que tiveram na história, mas cada um se... Tá, certo, várias, isso concordo, várias influências linguísticas que se teve na história, mas isso aqui faz parte das línguas, né? Então a gente já pode considerar algo até meio banal, mas cada um se distancia do outro por palavras e uso gramatical peculiar. Bom, aqui ele está falando sobre o Vêneto, latim e italiano. Sim, com certeza. Né? Aqui está certo. Mas depois que ele falou um monte de coisas erradas, então agora aqui está certo. Só que nesse momento já confundiu a cabeça daquela pessoa que não sabe de nada, já confundiu tudo, né? E às vezes ela já iniciou ali um pensamento que não está correto, né? Bom, vamos lá. Pertence ao grupo dos dialetos do norte da Itália que tem características comuns e similaridades que aproximam territórios pertos com bastante continuidade. Veja-se o Atlante linguístico do norte, Itália. O Vêneto falado em Verona se aproxima tanto ao veneziano que ao bresciano, que seria lombardo. Bom, mais ou menos. Então, olha só. Pertence ao grupo dos dialetos do norte da Itália. Fica estranho, né? Pertence ao grupo das línguas históricas do norte da Itália, as línguas do norte da Itália, né? Porque, mais uma vez, quando ele fala dos dialetos do norte da Itália, aí parece que é tudo a mesma coisa. Enfim, tá? E não é a mesma coisa. Das línguas, são línguas diferentes que foram todas elas línguas de Estado, língua, enfim, que têm características comuns. Bom, é verdade que elas têm características comuns. Mas se a gente for notar, elas têm características comuns com o português também, com o espanhol também, com o francês também, com o latim, com o italiano, enfim. São línguas neolatinas, até é uma coisa assim. Claro que vão ter coisas comuns, é óbvio que vai ter coisa comum. E similaridades que aproximam territórios pertos. Sim, de fato, existe também isso. Territórios que são mais pertos, costuma-se a ter um pouco menos de variação, assim, no caso de sinônimos, porque, outra vez, a estruturação é a mesma, com bastante continuidade. Veja só o Atlante linguístico do norte da Itália, o Vêneto falado em Verona se aproxima tanto ao veneziano, porque é a mesma língua, né? Porém, tem uma certa mudança de terminologia, às vezes, mas é a mesma língua, é claro que vai se aproximar. E ao bresciano. Bom, o que acontece é que alguns territórios da Lombardia pertenciam à Sereníssima República de Veneza. Então a gente não pode, assim, simplesmente olhar para o gentílico e dizer que aquilo ali é uma língua, né? Muito do que às vezes se fala nesses territórios aqui, eles não são línguas, mas são variações do Vêneto, né? Então não dá para simplesmente a gente chegar aqui e falar, o bresciano não sei o quê, mas por conta da influência da República de Veneza, ali já muitas vezes encaixado como uma variação de língua vêneta daquele território, né? Então a gente não consegue dizer que
todas essas são ou dialetos diferentes, não sei o quê, dialetos que se parecem iguais. Não, são, na verdade, variações da mesma língua e, por óbvio, vão ser muito parecidas e vão se entender um com o outro e vai ter a mesma estrutura. Tá bom? Constitui-se do conjunto de dialetos italianos setentrionais falados no Trivêneto, ou três Venezas: Veneza Tridentina, Veneza Eugânia e Veneza Júlia, que se subdivide em em dois subtipos. Sim, enfim, claro, a gente tem aqui um termo trivêneto, que é um termo que foi criado até uma maneira um pouco recente, que vai abranger ali o Vêneto, o Friul, o Trento, e é verdade que existem essas variações de língua vêneta nesses locais aqui. Existe, tá? Vêneto oriental ou veneziano, Vêneto norte ocidental ou trentino. Bom, aqui o artigo está falando que, pelo que eu entendi, o Vêneto oriental seria aquele Vêneto falado basicamente na região do Vêneto. Então, certamente, como não existe a República de Veneza, a gente não pode dizer, não existe mais, né? Hoje em dia a República de Veneza, fica meio estranho a gente chamar isso de veneziano. Poderia até ser chamado de veneziano digamos, numa realidade de República de Veneza. Mas como não há uma República de Veneza, então fica um pouco mais claro que a gente chame de Vêneto. Existe o quê? Não existe mais a República de Veneza, mas os Vênetos continuam existindo, então a gente emprega a etimologia, o gentílico do povo, a língua, assim como funciona com português, espanhol e tantas outras, né? A gente aplica ali o gentílico do povo à língua. Assim acontece com os Vênetos também. E depois ele fala sobre o trentino lá. Eventualmente, Vêneto também pode referir-se ao dialeto de Veneza, que se irradiou por todo o Trivêneto, Istria e Dalmácia. Bom, ok, beleza, verdade, mas mais ou menos, tá? Não é que Vêneto também pode referir-se ao dialeto de Veneza. Na verdade, a variação que é falada em Veneza é Vêneto. O artigo faz essa confusão, ele sempre parte com aquela ideia de que se desenvolveu a língua num ponto e aquela língua ali foi sendo espalhada para todo mundo, né? E que é aquela ideia básica, por exemplo, quando se assumiu que a nação ia precisar de uma língua, então a língua falada pelo rei, ou a língua falada mais próximo do poder, era aquela que devia ser disseminada. Mas isso de fato não aconteceu na República de Veneza, tá? Então, não interessa. Veneziano é o nome da variação da língua ali dentro, que não tem nem motivo para ser chamado assim. Na verdade, são todas as variações são língua vêneta. A gente pode... O que o veneziano fala? O veneziano fala vêneto, o veronês fala vêneto, o paduano fala vêneto, o vicentino fala vêneto, o rovegino, acho que é mais ou menos, não tem uma tradução para o português, né? O rovigotto, em Vêneto a gente fala, né? Rovigotto fala vêneto, o belonês fala vêneto, então não... isso é besteira, né? É a mesma coisa, eu não falo português, eu falo gaúcho, aí o outro lá, ele fala paranaense, o outro fala, sei lá, enfim, as coisas assim, muito louco, né? E é verdade que a língua vêneta, ela se irradia, né, para fora do Vêneto, aí sim, mas não Veneza, para fora de Veneza, pega todo o Vêneto e aí depois vai. Não, ela se irradia para fora do Vêneto e alcança muitos outros lugares, assim como a Istria, a Dalmácia, tá? Afirmando-se, e aí ele complementa, afirmando-se pelo prestígio político, claro, verdade, cultural e linguístico de Veneza, certo. Mas a língua vêneta não se confunde com o veneziano, variante dialetal do Vêneto falada em Veneza. Aqui já começou a ficar estranho de novo, né? Como assim a língua vêneta não se confunde com o veneziano? Até antes ele falou uma coisa meio diferente. E então ele dá um exemplo aqui que é muito, mas muito estranho, né? Olha só, ele diferencia, ele coloca como se fossem duas línguas diferentes.
Puxa, mas como, né? Se na concepção do artigo o vêneto deriva do veneziano e agora já são línguas diferentes e tinham a mesma estrutura. Olha só, ele fala que, ok, 90% a mesma estrutura, e o negócio muda no cerne da questão. Por exemplo, ele coloca aqui em vêneto, se diz, e a ortografia está incorreta, tá? Essa ortografia é uma ortografia veneziana lá, antiga. A ortografia oficial não é mais essa. Então, Marco Ergedriu Rivar, que significa Marco está chegando. Esse é o correto, tá? A estruturação. A estrutura é essa estrutura do vêneto, não existe outra estrutura no vêneto, a gente emprega o quê? Isso aqui, em língua vêneta, chama-se presente progressivo. Não se aplica gerúndio junto com o sujeito, nesse caso, junto com o pronome, nesse caso. Por exemplo, a gente está falando sobre Marco. Nunca vai falar aquilo que ele faz aqui embaixo. Os venezianos não fazem isso. Os venezianos não falam Marco, ele está arrivando. Nunca, jamais. Só se é uma pessoa que não sabe falar vêneto. Aí sim, é uma pessoa. Isso aqui é uma estrutura italiana. Nunca existiu. Todos os textos que a gente vai ler lá do Goldoni, já lá de 1700, os textos de Rusante, enfim, vários e vários textos vênetos, até os textos mais pobres, enfim, textos que eram feitos para comércio, isso, aquilo, que é pobres no sentido de só para anotar, né? Só para anotar coisa, não é para desenvolver raciocínio nem nada. Não existe isso, não existe. Marco Eligedrio Rivari, isso aqui, Marco ele está arrivando, não faço a mínima ideia de onde a criatura tirou isso daqui. Isso aqui não é uma estrutura vêneta, não se aplica gerúndio junto ali com o pronome ali, né, de primeira pessoa. Nunca vai ser Marco ele está arrivando. Isso aqui é uma estrutura italiana. Aí, o italiano padrão, ele coloca italiano padrão. Como, olha a confusão de quem escreveu isso daqui. Ele faz uma confusão que não dá para entender. Eu já estou me perdendo já. Quer dizer, lá em cima ele diz que o vêneto é uma língua própria, apesar de muitos falantes chamá-la de dialeto. E aí depois ele já diz que vêneto e veneziano são diferentes, né? Apesar dele ter dito que o vêneto deriva do veneziano lá em cima. E agora, ele já tinha dito que o vêneto era uma língua própria, e aqui ele coloca italiano padrão como se tanto o vêneto quanto o veneziano fossem dialetos do italiano, ou seja, não, a gente está falando, até agora a gente está falando sobre o italiano extraoficial, agora a gente vai falar sobre o italiano padrão. Mas se são línguas diferentes, não há por que falar italiano padrão. É vêneto e italiano, é a mesma coisa. Eu sei que português e espanhol são línguas diferentes. Eu não tenho que pressupor que o português é um dialeto do espanhol e então falar, bom, o português é desse jeito, agora vamos para o espanhol padrão, porque o português é um espanhol extraoficial. Então, olha só que confusão. Vocês vão entender que esses artigos eles não têm muita base, a pessoa escreve, a pessoa não conhece as coisas e vai misturando e fazendo uma mistura, assim, que não dá para entender nada e é muito confuso, né? Então, imagina a cabeça de quem não sabe nada, chega aqui e entende, sai pior do que entrou, né? Em 28 de março de 2007, o Conselho Regional do Vêneto reconheceu oficialmente a existência da língua vêneta, chamada de língua vêneta, sem todos esses, não tem acento, tá? Por que vai botar acento em língua? Não tem acento nem em vêneta, já a etimologia da palavra já se fala assim. Então, mediante aprovação, por vasta maioria, da lei sobre a tutela e valorização da língua e da cultura vêneta com os votos partidos. Sim, tudo bem, isso aqui aconteceu mesmo, a língua vêneta também não deve ser confundida com o venético, verdade, também chamado de vêneto, e que também é uma língua indo-europeia, porém aparentemente sem parentesco e já extinta, que era falada na região do Vêneto por volta do século... Beleza. Sim, claro, é aquilo que a gente sabe, o venético ou a língua vêneta antiga, porque vamos partir pelo mesmo raciocínio. Por exemplo, a gente tem o grego de hoje em dia e tem o grego antigo. Então, às vezes, fazer essas distinções serve mais para terminar uma descontinuidade da história do povo e dizer, não, mas aqueles lá eram outros, aqueles lá não é a mesma coisa, não é o mesmo povo. Então, às vezes é usado isso como motivo político de descontinuidade do povo. Bom, a conversa aqui não chegou, não está no chiqueiro, né? Esse aqui é o chiqueiro, a conversa tá na cozinha, a gente está preparando uma boa polenta, né? A la Veneta. Então, o que acontece?
Ok, a gente pode chamar de venético sem nenhum problema, mas provavelmente tenha sido uma língua indo-europeia. A maior parte dos estudiosos falam que é uma língua indo-europeia. A gente não teria base para afirmar o diferente disso, né? Talvez tenha influenciado algumas coisas do latim, muitos dizem também. Eu não tem ainda, hoje em dia, ainda a gente não tem uma base para dizer o que influenciou. Porém, aparentemente, sem parentesco. Bom, aí também a gente não... Sim, ele fala aparentemente, é verdade que ele está tirando dele ali da curva. É claro que afirmar que não tem nenhuma coisa no venético. Existem algumas especulações, eu não vou ficar aqui fazendo especulação. Contudo, seria basicamente impossível que não tivesse nada de, assim, a origem, né, na língua vêneta que a gente fala hoje. É impossível que não tenha nada do venético. É impossível, tá? Alguma coisa deve ser, nem que seja mínima coisa, mas existe. Ainda é preciso que se faça descobertas, primeiro descobertas arqueológicas sobre o venético, para que depois os linguistas se debrucem sobre isso. No entanto, a gente precisa preservar a língua vêneta, né? Porque não adianta eles descobrirem mais o venético daqui a 130 anos e terem um vocabulário composto até que enfim da língua do venético antigo, lá da Idade do Bronze, e não ter mais a língua vêneta moderna dos dias de hoje. Por quê? Porque eles vão comparar o quê? Né? Se os vênetos só falam italiano, ou no caso aqui os descendentes só falam português, não vai dar mais para rastrear nada. Desses aí não sobrou mais nada, né? Realmente eles se tornaram um outro povo. Então a gente precisa ter cuidado nessas coisas, tá? Vamos lá. Nós temos aqui, vamos ver se dá para pular alguma coisa, história. O vêneto descende do latim vulgar, verdade, possivelmente influenciado pelo substrato venético, verdade, e pelas línguas das tribos germânicas, os visigodos, os trogodos e lombardos que invadiram o norte da Itália. É verdade também. Tudo isso é verdade, teve influência desses povos também. Os mais antigos textos que podem ser reconhecidos como vêneto datam, sim, também é verdade, lá do século XIII, né? Do século XIII que a gente já falou sobre isso aqui. A língua desfrutou de um importante prestígio nos dias da República de Veneza, quando ela alcançou o status de língua franca no Mediterrâneo. Opa, até agora estamos tendo sucesso. É verdade, também é verdade. O próprio sultão falava vêneto. Todo o sultão, porque não tinha só um, né? É como o Doge. Todo o líder que se posicionasse à frente, por exemplo, do Império Otomano, aqui a gente está falando de um dos mais importantes impérios do mundo antigo, que era o Império Otomano, Império dos Turcos. Ninguém pode dizer que não era importante, porque era tão gigante e definia tanta coisa naquela parte do mundo. É óbvio que era importante. Todo sultão aprendia vêneto, né? Aprendia vêneto porque era importante, era a língua do Mediterrâneo. Então, quem não soubesse era como não saber falar inglês, talvez numa troca comercial, alguma coisa desse jeito no mundo globalizado, digamos assim, hoje em dia, né? Muito bem, autores notáveis na língua vêneta são os atores dramáticos Angelo Beolco, Rusante, que eu falei já para vocês, lá de 1500 e tanto, Carlo Goldoni, já falei para vocês, tanto Rusante quanto Goldoni, seguindo a antiga tradição teatral italiana, a comédia dell'arte, usaram o vêneto em suas comédias como a fala das pessoas comuns. É verdade, claro, eles eram dramaturgos, é preciso fazer isso, qualquer um vai fazer desse jeito. Eles estão entre os melhores autores teatrais. Italianos é mentira, né? Porque não existia Itália naquele período. Todo mundo, geralmente, isso aqui é uma coisa que a gente nota bastante nas redes sociais e tal. Eu tenho bastante convivência com o pessoal lá do Vêneto, e sempre que divulgam alguma coisa lá, por exemplo, Lucrécia Cornaro, que foi a primeira mulher a ser graduada no mundo, que era paduana, né? Então a Itália lança lá, a primeira mulher a ser graduada no mundo era uma italiana, e o pessoal fica indignado, né? Que italiana, que nem existia Itália, era Vêneta, era Vêneta. Bom, existe sim, é um fundo de verdade, não é um patriotismo estúpido. Na verdade, não existia um Estado italiano, existia a República de Veneza. O mais coerente, para não se perder a história, é sim a gente já puxar para esse histórico. Ela era vêneta, assim como Vivaldi era vêneto, porque eles nasceram e morreram e não conheceram o que era uma república italiana. Então, essas pessoas já faziam parte de uma outra coisa, né? Então, eles foram
grandes autores de todos os tempos, e o texto aqui fala sobre italianos, né? E as peças teatrais de Goldoni ainda são apresentadas atualmente. Verdade, na Europa inteira. Outros trabalhos notáveis em Vêneto são as traduções da Ilíada por Giacomo Casanova, também é verdade, e Francesco Boaretti, e os poemas de Biagio Marin. Também é importante o manuscrito intitulado Diálogo de Cecco da Ronchitti, da Brusene de In Proposito de Stella Nova, atribuído a Galileu Galilei. Bom, vamos lá. No entanto, como língua literária, o Vêneto foi ofuscado pelo dialeto toscano de Dante Alighieri. Em um certo momento, né? Bom, aqui ele está falando sobre talvez uma realidade já de unificação. Aí sim, uma realidade de unificação, sim. E pelas línguas francesas, como provencial, as línguas de Euler. Claro, já num período moderno isso realmente aconteceu, mas também aconteceu a queda da República de Veneza. Após o fim da República, o Vêneto gradualmente parou de ser usado com finalidades administrativas, e quando a Itália foi unificada, no século XIX, a língua toscana foi imposta como base da língua nacional da Itália. Sim, mas tudo isso basicamente ocorreu por conta da invasão, da queda da República de Veneza, e porque, a partir daquele momento, a língua administrativa a ser utilizada precisava ser a língua das diretrizes que aqueles que estavam dominando tinham como pressuposto, né? Vamos lá. Desde aquela época, o Vêneto, privado de qualquer status oficial, constantemente perdeu terreno na Itália. Bom, não deixa de ser verdade, tem ganhado terreno hoje em dia. Atualmente, na prática, todos os seus falantes são bilíngues e usam vênetos apenas em contextos informais. Também é uma realidade que começa a ser alterada, mas a gente não pode dizer que isso é mentira. Por outro lado, o Vêneto se espalhou pelo mundo com a forte migração da região do Vêneto entre 1870 e 1905. Esses migrantes criaram grandes comunidades falantes de Vêneto na Argentina, Brasil, México e Romênia, onde a língua ainda é falada atualmente. É verdade, mas existem outros lugares também, como Canadá, Austrália, o África do Sul, temos também alguma coisa nos Estados Unidos, inclusive tem um aluno que vai começar agora no curso de Língua Vêneta, inclusive as inscrições estão aqui, ó, Estude Língua Vêneta comigo, tem o link aqui, tem um aluno que vai começar no curso de Língua Vêneta que ele é americano, tá? Ele é americano, Joey é o nome dele, não vou falar o sobrenome, né? Joey, que o sobrenome é Vêneto, mas foi de uma imigração lá para os Estados Unidos e ele está querendo recuperar a língua vêneta, que para ele, recuperar Vêneto, ele sendo um falante nativo de inglês, assim, colocar a dificuldade de vocês que são falantes de neolatinos, de uma língua neolatina que é o português. Para ele que é falante de uma língua anglo-saxã, é uma dificuldade tremenda, e o cara está super empenhado, tá assim, muito, muito empenhado em aprender língua vêneta, e para ele é 100% mais difícil do que para vocês, tá bom? Mas o cara tem força de vontade e ele vai aprender. Aí eles falam, migrações internas sob o regime fascista também enviaram muitos falantes de Vêneto para outras regiões da Itália. Sim, claro, enviaram, sim. Por exemplo, para a Sardenha. Na Sardenha tem uma comunidade de vênetos que, inclusive, até os dias de hoje fala vêneto. Volta e meia destaque lá nos jornais do Vêneto, alguma coisa que aconteceu lá na comunidade deles. É Arbórea, se não me engano, é o nome da comunidade de vênetos na Sardenha. E o inverso também é real, né? No tempo do Mussolini, ele mandou muitos falantes de italiano lá para o Vêneto, porque ele não queria, né? Ele não queria que existisse essa diferenciação de línguas com essa coisa, porque ele queria, enfim, que fosse um estado assim homogêneo, que todo mundo falasse a mesma língua, todo mundo tivesse a mesma coisa e tal. E aí ele mandou muitos falantes lá de italiano, inclusive a invasão, muitas vezes invasões de professores de outros lugares e tal da Itália, começou nesse período aqui. Atualmente, algumas empresas têm escolhido usar o Vêneto em anúncios como o de uma famosa cerveja alguns anos atrás. Aí eles colocam aqui, "Se Foresto solo il nome", só o nome é estrangeiro. Aqui eu não sei se essa empresa usou basicamente desse jeito, mas para esclarecer melhor, ele tá meio ruim, né? "Il Se Foresto, solo il nome", tá faltando a fórmula, ou "solo il nome", então é estrangeiro só o nome. Então tem algumas coisas assim, umas regras, umas normas gramaticais que às vezes fogem, né,
ao popular. Em outros casos, os anúncios italianos são dados um sabor vêneto com a adição de uma palavra vêneta, por exemplo, uma companhia aérea usa o verbo é sempre più grande. E aí eles misturam o vêneto com o italiano, é sempre grande, né? Porque no vêneto seria diferente. Em uma sentença italiana, a correta tradução vêneta é sempre più grande. Tá errado, né? Tá errado. Não seria assim. Seria... temos duas possibilidades. Eles é sempre più grande, e aí depende do que está sendo dito, né? Porque no Vêneto, o adjetivo sempre varia conforme o substantivo. Então, eu não sei o que está sendo dito o que é sempre grande. Se for alguma coisa masculina, um substantivo masculino tem que ser, se a gente está se referindo a um substantivo masculino, a gente precisa falar, eles é sempre più grande, não grande. Né? Então, tem uma série de coisas. É verdade que também poderia ser dito eles é danhora più grande, eles é danhora più grande, eles é danhora più grande, né? Para anúncios nos voos do aeroporto de Veneza. Tudo bem, vamos lá. Distribuição geográfica, o que o artigo fala aqui? Ele fala onde o Vêneto é discorrido nos dias de hoje, a grande parte, ok, me parece que está ok, pode ter algumas informações meio desviadas, mas isso aqui geralmente não vai atrapalhar ninguém, né? Classificação, o Vêneto descende do latim vulgar, verdade, como todas as outras línguas românicas, inclusive o italiano e os outros dialetos italianos. Sim, ele descende, sim, do latim vulgar, e aí depois ele fala sobre o italiano e os seus dialetos do italiano, que não tem nada a ver com o Vêneto, tá bom? No entanto, na classificação tradicional das línguas românicas, ele é considerado parte do grupo itálico-românico. Tudo bem, isso aí. Pode ser. De acordo com o etnólogo, o Vêneto e o italiano pertencem a diferentes sub-ramos do ramo de línguas italo-ocidentais. O Vêneto faz parte do grupo galo-ibérico, que também inclui catalão, espanhol, português e o francês, entre outros. Também é verdade, né? Ele, segundo o etnólogo, que é o catálogo das línguas vivas no mundo, tem muita língua, acho que mais de, sei lá, não vou arriscar o número, é muita língua, mas ele só aceita línguas, ele não aceita dialetos, né? Então, é claro que sempre é uma coisa assim, as definições sempre variam de estudos para estudos. Por exemplo, aqui, o etnólogo, esse catálogo, ele não diz que o Vêneto seria uma língua... enfim, uma língua igual ao italiano, né? Ele está falando que ele pertence a um subgrupo diferente, né? Ele pertence ao grupo o grupo galo-ibérico, que também inclui o catalão, espanhol, português e francês, entre outros, enquanto que o italiano é um membro do grupo ítalo-dálmata, né? São grupos diferentes, no caso do etnólogo. Mais precisamente, o Vêneto pertence ao subgrupo galo-românico do grupo galo-ibérico, que inclui o catalão e o francês, mas não o espanhol e o português. Bom, aí, enfim, tá discutível, a gente pode ver, alguns falam que sim, outros falam que não, eu não vou me ater nisso aqui. Nesta classificação, portanto, o Vêneto é mais próximo do catalão, do francês e do espanhol, nesta ordem, do que do italiano. Isso é verdade. Então, pasmem. Dialeto do italiano. E aí já fica meio estranho, né? Também o artigo dá a entender lá em cima que é quase um dialeto do italiano, aqui embaixo ele se desmente, né? Diz, o Vêneto é mais próximo do catalão, do francês e do espanhol, nesta ordem, do que do italiano. Por outro lado, embora o francês e o Vêneto sejam agora mutuamente ilegíveis, apenas em um pequeno grau, principalmente devido às importantes mudanças na pronúncia francesa durante os últimos séculos, o espanhol e o Vêneto são, de certa forma, mutuamente compreensíveis. Isso é verdade. Então, eu já falei com pessoas que falam espanhol, eu já falei principalmente pessoas que falam catalão, e há muitos falantes lá de catalão, enfim, que comentam aí no meu canal, aqueles vídeos que eu só falo Vêneto, as pessoas dizem, eu entendi tudo, né? As pessoas falam, lá os falantes de catalão, eu entendi tudo, eles falam. Bom, vamos lá, variantes regionais, já estamos chegando ao fim do artigo. As principais variantes regionais e subvariantes são central, oriental, ocidental, tudo bem, são as variações, né, do Vêneto. Acredito que não tenha nada tão errado aqui,
Todas estas variantes são mutuamente inteligíveis, sim, porque é a mesma língua, né? Com a maior divergência entre elas chegando a 8%, central e ocidental. Os falantes modernos supostamente podem ainda entender, de certa forma, textos vênetos assim. Os textos vênetos mais antigos é aquilo que eu já falei para vocês, já peguei textos da Idade Média, também textos lá do século XIII, que tinha um sabor ainda muito latino, do latim, né? E consegui entender perfeitamente. Às vezes isso não acontece com o português antigo é bem diferente, né? Outras variantes dignas de atenção são faladas em Quiodia, Bababá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Chipilo, México, tá bom. Outras variantes dignas de atenção, certo? Características da língua, atributos da família linguística. Bom, com a maioria das línguas românicas, o vêneto abandonou em grande parte os casos de declinação. Bom, essas são informações muito técnicas, tá? Não adianta eu ficar aqui falando sobre isso daqui, tá bom? Ele apresenta alguns textos aqui em vêneto, atributos específicos, sistema sonoro, talvez algumas coisas estejam, muita coisa deve estar correta, algumas coisas talvez não estejam tão corretas como seguiu o texto inteiro, tá? E aí depois ele traz um léxico, né? Ele fala de algumas palavras vênetas, a ortografia não está 100% certa, muito menos as normas de acentuação, né? Aí ele fala de bevar e trincar, que bevar veio lá do latim, trincar, que é um sinônimo de bevar em vêneto, veio do alemão trinken. É verdade também, né? Temos algumas coisas interessantes. Eu vou só ler aquelas que têm alguma relação com alguma coisa, né? Butar vem, é vêneto também, significa basicamente botar ou jogar também em certos aspectos. Bautan, que vem do gótico. Sim, certo, isso também passou para o português, na palavra botar. No português, na etimologia portuguesa, eu imagino que ele vai lá se remeter ao francês, mas o francês ele pega do gótico também, né? Portanto, enfim, tá? Canton, ele não dá nenhuma etimologia aqui, vamos lá para o próximo. Carrega ou tron. Geralmente seria carrega, e trono em vêneto é mais, a gente utiliza a palavra carregon, né? Carrega, certo, vem do grego, assim como a palavra cadeira do português. Já no italiano é sedia, né? Então ele faz aqui umas colunas diferenciando, né, a língua vêneta também do italiano, para a gente ver quanto diferente é. Por exemplo, no vêneto é bevar, no italiano é bere, né? Aquelas que eu já falei. No vêneto é butar e no italiano é gettare. Então é bem diferente. No vêneto, cadeira é carrega, no italiano é sedia. E sedia no italiano veio do latim, e no vêneto carrega veio do grego. Depois nós temos, está escrito errado, aqui está escrito casgar, não é casgar, o verbo cair em vêneto, é cascar, com C, lá no final. Cascar, não casgar. Croarzo, ok, também existe, mas bem mais aplicado o cascar, o cascarzo. Esse é um verbo frasal. E aí no italiano tem cadere, e vem do latim, né? Uma transformação ali. Bom, e assim ele vai dando alguns verbos interessantes, fazendo a diferença entre o vêneto e o italiano, né? Eu não sei, de repente tem algumas coisas que não estejam tão certas, tem alguns erros ali do vêneto, mas no geral até tá mais ou menos ok. Tá? Então depois ele fala sobre o sistema linguístico, não vou me ater a isso aqui também não é coisa, enfim, que a gente precisa ficar tão atrás, porque quem não conhece nada vai chegar e só vai ler a parte histórica das referências, e essa parte aqui linguística pouco vai entender, né? Então, é aquilo que a minha preocupação é realmente dar uma definição correta daquilo que está sendo dito no texto. A gente precisa ter uma base, né, para saber do que está sendo dito. Porque sem base, vocês vão acreditar em qualquer porcaria, mesmo tudo sendo assim, né? Lá numa linha ele fala uma coisa, na outra linha ele já está falando outra, lá em cima ele disse uma coisa, lá embaixo ele já está falando outra, é um texto totalmente confuso. Então, às vezes fica bem difícil. Bom, vamos aqui para os comentários antes de finalizar o vídeo já está com 53 minutos, a live. Sani, ok. Beluno, sim, Beluno também é vêneto, tá? Dialeto vêneto de Beluno é diferente dos demais? Bom, assim, eu prefiro
eu prefiro sempre chamar de variações, porque essa palavra dialetos, qual é o problema dela? Não que não seja, é um dialeto da língua vêneta, ok, perfeito, como foi colocado aqui pelo nosso amigo, não tem erro nenhum. Contudo, a palavra dialeto foi muito utilizada, é utilizada até os dias de hoje na Itália para fazer picuinha política, né, para rebaixar as línguas, para dizer coisas erradas. Então, eu sempre prefiro utilizar variações, as variações de língua vêneta. Sim, o belunês, o que acontece? O belunês, ele seria uma das formas mais antigas de língua vêneta, tá? Uma das formas mais antigas, no sentido de que, pela região onde ele está, ele sofreu um pouco menos de influências, às vezes influências externas, disso e daquilo, então ele muda algumas coisinhas, mas são coisas que não deixam de acontecer também nas outras variações, principalmente na variação de Verona, na variação de Treviso e, enfim, em outros lugares também acontece, só que em Belluno acontece um pouco mais, mas a estruturação é simplesmente a mesma, tá? É a mesma coisa, é língua vêneta. Por exemplo, corta uma coisa aqui, corta uma coisa lá, isso daqui. Vou citar um exemplo para vocês. No curso a gente aborda essas variações todas, e as pessoas que desejam isso. Eu tive um aluno meu que era lá de uma região que faz fronteira de Treviso com Belluno, e eles têm uma fala muito parecida ali já com o pessoal de Belluno, e então eu soube orientar também direito como funciona essa variação, e enfim, né, não tem problema. Salve a tutti, vedo la domanda sul dialetto di Belluno e come parlante di Cipilo pode dire que qua se parla na variante belunese trevigiana. Isso aí. Então, tem uma pessoa aqui que é do México, de Cipilo, e lá eles falam uma variação, né, uma variação vêneta, belunesa e trevisana. Exatamente isso. Bom, a pessoa é de lá, ela sabe, né? Vamos lá, mais o que? Nós temos aqui o outro comentário. Essas classificações levam em conta quando foi a separação, mas pode ter separado antes e mantido uma semelhança maior. Essas classificações levam em conta quando foi a separação, mas pode ter separado antes e mantido uma semelhança maior. Eu não entendi, desculpa, eu não entendi exatamente do que foi dito, provavelmente foi dito de uma parte específica aqui do vídeo, então, enfim, né, se quiser comentar aí de novo, Thiago, para deixar claro, eu não consegui entender muito. Belluno é top, claro, óbvio que é top, é um dos melhores lugares do mundo, né, tem lá as Dolomitas e tudo, enfim, é um lugar maravilhoso mesmo. Espero que vocês tenham gostado da live, vai ficar aí gravada, é claro, deixem os comentários de vocês ali depois, né, embaixo do vídeo, porque tem os comentários, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, quem não é inscrito, todo mundo que comentou, por óbvio, é inscrito, porque é assim que fica, e não esqueçam, tem o curso de Língua Vêneta, está aberto, segundo semestre de Língua Vêneta, quem quiser aprender a nossa língua, a língua dos vênetos, então será muito bem-vindo. E fica temo, tchau, tchau, strucon.